Você já percebeu como algumas pessoas simplesmente incomodam os outros, sem nem mesmo fazer nada, apenas por serem quem são? Homens, Sigma são um exemplo clássico disso. Eles não gritam por atenção, não se esforçam para se encaixar em grupos e não vivem para agradar. E ainda assim, parecem provocar reações extremas, especialmente das mulheres modernas. Mas por quê? O que faz com que a postura independente de um Sigma seja tão polarizadora? Algumas pessoas os veem como exemplos de força e autenticidade, outras como frios, distantes e até mesmo como uma ameaça. Mas aqui está a verdade. A aversão que muitos sentem pelos Sigmas não tem nada a ver com eles diretamente. O incômodo vem do que eles representam. Eles são um reflexo de algo que muitas pessoas evitam encarar: sua própria dependência da aprovação externa. E é exatamente por isso que 97% das mulheres modernas se sentem desconfortáveis ou até hostis quando encontram um homem Sigma. Prepare-se, porque hoje vamos revelar as 5 razões pelas quais esses homens são tão mal compreendidos. E porque, no fundo, o problema pode não estar neles, mas sim na maneira como a sociedade enxerga o valor masculino. Fique até o final, porque você pode acabar descobrindo algo sobre si mesmo no processo. No mundo de hoje, a validação externa se tornou uma necessidade para muitas pessoas. Redes sociais, curtidas, mensagens frequentes, tudo gira em torno da constante reafirmação do próprio valor. E então aparece o homem Sigma. Ele não busca aprovação. Ele não precisa que o mundo diga o quanto ele vale. Ele simplesmente é. Essa independência radical pode ser inspiradora para alguns, mas para outros é assustadora, especialmente para mulheres que cresceram em uma cultura onde a atenção de um homem é vista como um sinal de afeto e compromisso. Quando um Sigma não se encaixa nesse padrão, quando ele não responde imediatamente às mensagens, quando não sente necessidade de demonstrar afeto de maneira exagerada, isso pode ser interpretado como frieza ou até como rejeição. Mas a verdade é outra. Ele não está rejeitando ninguém. Ele apenas se recusa a basear sua identidade na aceitação dos outros. E isso incomoda, porque a presença de um Sigma força as pessoas a confrontarem suas próprias inseguranças. Se você está acostumado a medir seu valor pelo quanto os outros te dão atenção, encontrar alguém que não joga esse jogo pode ser profundamente desconfortável. Para algumas mulheres, isso se torna um desafio a superar, um desejo de conquistar esse homem e quebrar sua barreira. Para outras, vira frustração, raiva, até desprezo. Mas no fim, essa reação diz mais sobre elas do que sobre ele. Porque a verdade é que os Sigmas não são distantes. Eles apenas se recusam a se perder no caos emocional de outras pessoas. Imagine um mundo onde as emoções não te controlam, onde você não reage impulsivamente, onde você não se deixa levar por manipulações emocionais ou jogos mentais. Esse é o mundo do homem Sigma. Ele entende suas emoções, mas não permite que elas ditem suas ações. E isso pode ser incompreensível para quem está acostumado a relacionamentos baseados em altos e baixos emocionais. Muitas mulheres esperam que um homem demonstre sentimentos constantemente, que ele seja expressivo, reativo, envolvido em cada detalhe emocional. Mas um Sigma simplesmente não funciona assim. Se algo o desagrada, ele não faz um escândalo. Ele apenas se afasta. Se alguém tenta manipulá-lo emocionalmente, ele não cai na armadilha. Ele apenas ignora. Isso faz dele um homem frio? Não. Isso faz dele um homem no controle de si mesmo. Mas para quem depende de reações emocionais para se sentir validado, um homem Sigma pode parecer um mistério impossível de resolver. E quando algo não pode ser controlado, a frustração surge. Porque, no fundo, muitas mulheres não querem apenas um homem para amar. Elas querem um homem que as faça se sentir no controle da relação. E um Sigma simplesmente não se submete a esse jogo. Desde pequenos, somos ensinados a seguir regras invisíveis. Faça isso para ser aceito. Vista-se assim para ser respeitado. Fale desse jeito para ser admirado.
Mas um Sigma não se importa com essas expectativas. Ele não busca status. Ele não segue modinhas. Ele não joga conforme as regras que a sociedade impõe. E isso faz dele uma ameaça. Porque a sociedade precisa que a maioria das pessoas siga o roteiro. Precisa que os homens trabalhem incansavelmente para provar seu valor. Precisa que eles gastem dinheiro para impressionar. Precisa que eles lutem por aceitação. Mas um Sigma não precisa de nada disso. Ele não quer subir em uma hierarquia para se sentir importante. Ele já sabe seu valor, com ou sem a aprovação externa. E isso desafia a maneira como muitas mulheres enxergam os relacionamentos. Elas foram ensinadas a esperar certos comportamentos dos homens. Grandes gestos românticos, mensagens constantes, atos de sacrifício para provar dedicação. Mas um Sigma não joga esse jogo. Ele não precisa demonstrar nada para ninguém. Ele se basta. E quando um homem não se dobra às pressões sociais, ele se torna alvo de críticas, porque no fundo, muitas pessoas não querem liberdade. Elas querem conforto. E um Sigma é um lembrete vivo de que existe outro caminho. Um caminho que poucos têm coragem de seguir. Agora que você entende as 3 primeiras razões pelas quais os homens Sigma geram tanto incômodo, você está pronto para encarar as próximas? Vamos explorar mais 2 características que fazem os Sigmas serem temidos e mal compreendidos. A última razão, em especial, pode mudar completamente a forma como você enxerga a dinâmica entre homens e mulheres nos dias de hoje. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu comentário aqui embaixo. Você já conheceu alguém assim? Ou você mesmo se identifica com o comportamento Sigma? A resposta pode dizer muito sobre você. Fique firme, fique independente e continue no caminho do autodesenvolvimento. Até aqui, exploramos 3 razões principais pelas quais os homens Sigma são frequentemente mal compreendidos e até rejeitados pelas mulheres modernas. Falamos sobre a independência que parece rejeição, porque o Sigma não busca a validação externa. O desapego emocional que parece indiferença, já que ele se mantém no controle de suas emoções. A recusa em se conformar com as normas sociais, o que faz dele um outsider que desafia a previsibilidade da sociedade. Mas agora, vamos mergulhar ainda mais fundo na mentalidade Sigma e descobrir 2 outras razões pelas quais esse tipo de homem causa tanta frustração, principalmente nas mulheres que cresceram em um mundo onde os relacionamentos seguem um roteiro pré-definido. A última razão que vamos discutir hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga a dinâmica social moderna. Então, fique até o final, porque este conhecimento pode abrir sua mente para algo que poucas pessoas realmente entendem. Vamos começar. O que motiva um homem Sigma? Dinheiro. Status. Reconhecimento? Não. O Sigma é movido por um propósito maior. Um objetivo pessoal que ele definiu para si mesmo e que ele não vai abandonar por nada nem por ninguém. E é aqui que surge um dos maiores pontos de atrito entre ele e as mulheres modernas. Na cultura contemporânea, os relacionamentos frequentemente giram em torno de atenção e prioridade. Muitas mulheres esperam que o homem as coloque no centro de sua vida, que ele adapte seus planos e sonhos para acomodar a relação. Mas um Sigma nunca fará isso. Ele não está procurando alguém para preencher um vazio. Ele não tem um vazio. Se uma mulher entra na vida de um Sigma, ela precisa entender que ela estará ao lado dele, mas nunca à frente de seu propósito. Isso pode ser interpretado como egoísmo? Talvez. Mas a realidade é que o Sigma apenas se recusa a negociar seus objetivos por uma aceitação social temporária. E isso incomoda profundamente quem está acostumado a receber atenção constante. Porque para muitas mulheres, um homem que não as coloca no centro de tudo parece desinteressado. Mas o Sigma não é desinteressado. Ele apenas não permite que um relacionamento o desvie de sua missão de vida. E é aqui que está a diferença fundamental. Enquanto a maioria dos homens ajusta seus planos para se encaixar em um relacionamento, o Sigma espera que o relacionamento se encaixe nos seus planos. Para algumas mulheres isso é inspirador.
Para outras é absolutamente irritante, mas para ele é apenas a maneira correta de viver. Você quer saber a verdade? Muitas pessoas dizem que querem, mas será que realmente estão preparadas para ouvi-la? O homem Sigma não joga com meias verdades. Ele não fala apenas o que os outros querem ouvir. Ele diz o que precisa ser dito, sem filtros, sem rodeios. E isso incomoda, especialmente em uma sociedade onde a polidez muitas vezes vale mais do que a verdade. A maioria dos homens aprendeu que ser agradável é a chave para conquistar mulheres. Eles suprimem seus pensamentos, filtram suas palavras, fazem elogios exagerados para evitar conflitos. Mas um Sigma, ele simplesmente não tem tempo para joguinhos sociais. Se ele vê hipocrisia, ele aponta. Se ele percebe manipulação emocional, ele expõe. Se algo não faz sentido, ele questiona. E o que acontece quando alguém se recusa a endossar ilusões sociais? Ele se torna odiado por aqueles que preferem viver na ilusão. Essa honestidade brutal faz com que muitas mulheres vejam os Sigmas como duros demais, rudes ou até insensíveis. Mas, na verdade, o Sigma apenas valoriza a verdade acima do conforto social. E isso é raro, tão raro, que quando alguém encontra um Sigma pela primeira vez, a reação pode ser forte. Ele não vai adoçar a realidade. Ele não vai fingir sentimentos para agradar. E isso não é sobre arrogância, é sobre integridade, sobre viver sem máscaras. O problema é que muitas pessoas precisam dessas máscaras para se sentir seguras. E um Sigma tira essas máscaras, não porque ele quer machucar os outros, mas porque ele simplesmente não vê sentido em usar uma. Isso assusta, porque para muitas mulheres modernas, o mundo dos relacionamentos é um campo de jogo onde regras não ditas controlam a dinâmica. Mas o Sigma não está jogando. Ele está vivendo a sua verdade. E essa verdade pode ser dura, pode ser desconfortável, mas é real. E no final do dia, é isso que o torna tão odiado e, ao mesmo tempo, tão respeitado. Agora que exploramos as 5 razões principais, podemos responder à pergunta central. Por que 97% das mulheres modernas não suportam os homens Sigma? A resposta é simples, porque eles representam um desafio à maneira como a sociedade espera que os homens se comportem. Eles não imploram por aceitação. Eles não vivem para agradar. Eles não sacrificam sua autenticidade para se encaixar. E isso desestabiliza muitas mulheres que cresceram em um mundo onde os homens são ensinados a sempre buscar aprovação. O Sigma não busca a aprovação. E quando você encontra alguém que não precisa de você para se sentir completo, você só tem 2 opções: admirá-lo e aprender com ele, rejeitá-lo e atacá-lo. A maioria escolhe a segunda opção, porque é mais fácil odiar um Sigma do que admitir que só talvez ele esteja certo. Agora que você entende a profundidade do impacto dos homens Sigma na sociedade moderna, o que isso significa para você? Você sente que se encaixa nesse perfil? Ou será que você percebe em si mesmo alguns dos padrões de comportamento que fazem com que tantas mulheres rejeitem esse tipo de homem? Independente da sua resposta, uma coisa é certa: o caminho do Sigma não é para qualquer um. Ele exige força, independência e um compromisso inabalável com a verdade. E é exatamente por isso que poucos conseguem segui-lo. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixe seu comentário abaixo. Quero saber sua opinião. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque vamos explorar a seguir aspecto ainda mais profundo: o lado oculto do Sigma que nem todos conseguem enxergar. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem ser imunes às regras sociais? Por que existem homens que simplesmente não se dobram às pressões do mundo moderno e seguem seu próprio caminho, sem se preocupar com julgamentos? Esses homens são raros. Eles não fazem parte de grupos, não precisam de validação e não vivem para impressionar ninguém. Eles são os homens Sigma. Até aqui, exploramos as razões pelas quais esses homens causam tanta tensão e desconforto, especialmente entre as mulheres modernas. Falamos sobre como sua independência é vista como rejeição, seu desapego emocional como frieza, sua recusa em seguir normas sociais como rebeldia.
Também discutimos o foco implacável nos próprios objetivos e a honestidade brutal que faz deles figuras polarizadoras. Mas ainda existe um lado oculto do Sigma que poucos compreendem. Vamos falar sobre 3 verdades desconfortáveis que revelam por que esse arquétipo de homem não apenas incomoda, mas também assusta. Se você realmente quer entender o impacto dos Sigmas na sociedade moderna, então fique até o final, porque o que vamos discutir aqui pode mudar sua perspectiva para sempre. Se existe uma coisa que a sociedade moderna não tolera, é um homem que não precisa dela para nada. Vivemos em um mundo onde a interdependência é incentivada em todos os níveis. Desde cedo, somos ensinados a buscar aprovação, pertencimento e aceitação. Nos dizem que devemos seguir tendências para sermos aceitos, trabalhar incansavelmente para provar nosso valor, nos esforçar para manter relacionamentos mesmo quando são tóxicos. Mas o Sigma simplesmente não joga esse jogo. Ele não precisa da aceitação da sociedade. Ele não se esforça para se encaixar. Ele não mendiga reconhecimento. E isso incomoda, porque sua simples existência expõe uma verdade que muitos não querem encarar. A maioria das pessoas vive em função da opinião dos outros. Enquanto muitos homens sacrificam sua autenticidade para agradar, o Sigma se mantém firme em sua própria essência. Enquanto muitos vivem ansiosos por curtidas, mensagens e elogios, o Sigma segue sua vida sem se importar com isso. Ele representa algo que a sociedade moderna teme profundamente: um homem verdadeiramente livre. E o que acontece quando você coloca um homem livre diante de pessoas presas às expectativas sociais? Elas se sentem desconfortáveis, não porque ele fez algo errado, mas porque ele revela suas próprias inseguranças. E muitas mulheres modernas, acostumadas a homens que correm atrás, se sentem perdidas quando encontram um Sigma que simplesmente não se submete ao mesmo padrão. Ele não se desespera para agradar. Ele não muda sua personalidade para conquistar. Ele não joga o jogo das aparências. Isso faz dele um enigma, e um enigma que muitas preferem atacar ao invés de tentar compreender. O que acontece quando um jogo de manipulação não funciona? Frustração. E se existe algo que frustra muitas mulheres modernas, é um homem que não pode ser controlado emocionalmente. A verdade é que, em muitos relacionamentos, o controle emocional é um fator-chave. Isso pode acontecer de várias formas, criando dramas para testar reações, alternando entre carinho e distanciamento, para gerar insegurança, utilizando a culpa para obter atenção e validação. Essas estratégias funcionam com a maioria dos homens, porque a maioria não quer perder a conexão e cede para manter a paz. Mas o Sigma, ele não reage, ele não se importa com jogos emocionais. Se alguém tentar manipulá-lo, ele simplesmente se afasta, sem brigas, sem longas explicações, sem dar combustível para o drama. Isso não significa que ele seja frio ou insensível. Ele apenas não tolera ser controlado. E quando uma pessoa percebe que não pode manipular um Sigma, a reação geralmente é forte. Algumas mulheres ficam fascinadas por ele, tentando encontrar uma forma de quebrar sua barreira. Outras sentem raiva, porque estão acostumadas a ver os homens cedendo ao menor sinal de pressão emocional. Mas o Sigma não se abala, porque ele sabe que sua paz interior vale mais do que qualquer validação externa, e isso o torna um dos poucos homens verdadeiramente inquebráveis. Um homem que não precisa de ninguém é um homem que não pode ser controlado. E isso é algo que a sociedade, e muitas mulheres modernas, têm dificuldade em aceitar. A maioria dos homens é ensinada a buscar suporte emocional, aprovação social e aceitação feminina para se sentirem completos. Mas o Sigma, ele já é completo por conta própria. Ele pode viver sozinho sem sentir solidão, trabalhar em seus objetivos sem precisar de reconhecimento, construir sua vida sem depender da validação externa. Ele é um homem livre, não apenas psicologicamente, mas também financeiramente e emocionalmente. E quando um homem não precisa de ninguém, ele se torna um verdadeiro alfa, sem a necessidade de um grupo. Isso o diferencia de qualquer outro arquétipo masculino. O alfa precisa de seguidores. O beta busca a aceitação. Mas o Sigma,
ele segue seu próprio caminho. E essa independência extrema pode ser difícil de aceitar para algumas mulheres que cresceram ouvindo que homens precisam delas para serem felizes. O Sigma é feliz sozinho. Se ele escolhe estar com alguém, é porque realmente quer e não porque precisa. E isso cria uma dinâmica completamente diferente nos relacionamentos. Se uma mulher tenta usar a escassez para gerar valor, por exemplo, se afastando para ver, se ele corre atrás, ele simplesmente continua sua vida normalmente. Isso pode ser confuso e até frustrante para quem espera que o homem ceda facilmente. Mas o Sigma não joga esse jogo. Ele vive por si mesmo, em seus próprios termos. E essa é a razão final pela qual ele é tão incompreendido e tão odiado por quem não consegue controlá-lo. Então, qual o verdadeiro poder do homem Sigma? Agora que exploramos todas as razões pelas quais os Sigmas são rejeitados e mal compreendidos, fica claro que o problema não está neles. O problema está no que eles representam para um mundo que se acostumou com homens fáceis de manipular. O Sigma é a prova viva de que um homem não precisa seguir as regras da sociedade moderna para ser completo. Ele não se curva a pressões externas. Ele não se deixa levar por manipulações emocionais. Ele não precisa da validação feminina para se sentir valioso. Isso faz dele um desafio para quem deseja controle. Mas para aqueles que enxergam a verdade, ele é uma inspiração. E você? Você se identifica com esse arquétipo? Ou você já conheceu alguém assim? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua visão. E claro, se inscreva no canal, ative as notificações e prepare-se para a última parte desta série, onde vamos revelar o maior segredo dos homens Sigma. E se em vez de perseguir aceitação, buscar aprovação e seguir regras não ditas da sociedade, o verdadeiro caminho fosse o oposto? Os homens Sigma entendem isso. E é exatamente por isso que eles são temidos, rejeitados e muitas vezes odiados. Anteriormente, exploramos todas as razões pelas quais o Sigma desafia o status quo. Ele não busca validação externa. Ele não se abala com manipulações emocionais. Ele não joga conforme as regras sociais esperadas. Mas existe uma última verdade. Uma verdade que poucas pessoas estão preparadas para aceitar. Vamos explorar o segredo definitivo dos homens Sigma. Aquilo que realmente os torna tão poderosos e tão incompreendidos. Se você chegou até aqui, parabéns. O que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga a si mesmo e ao mundo ao seu redor. Vamos começar. O que faz um homem verdadeiramente poderoso? Dinheiro? Fama? Influência? Não. O verdadeiro poder de um homem está na sua liberdade absoluta. E o Sigma é a versão mais pura desse conceito. Ele não precisa de um grupo para se sentir forte. Ele não precisa da aprovação feminina para se sentir valorizado. Ele não precisa de validação social para saber que tem valor. Ele é totalmente autossuficiente. Isso significa que ele não se vende. Não compromete seus princípios por aceitação. Não negocia sua autenticidade por um pouco de aprovação. Isso o coloca em um nível acima do jogo social moderno. Ele não está competindo com ninguém. Ele está jogando um jogo diferente. Enquanto a maioria dos homens luta por atenção, disputa status e se desgasta tentando provar seu valor para os outros, o Sigma segue seu próprio caminho, em silêncio, sem precisar de plateia, sem pedir permissão. Isso o torna um paradoxo vivo. As mulheres o desejam, mas não conseguem controlá-lo. Os homens o respeitam, mas não conseguem entendê-lo. A sociedade tenta encaixá-lo em rótulos, mas ele simplesmente não se encaixa. E é por isso que ele representa um desafio para o mundo moderno. A sociedade quer que os homens sejam previsíveis, fáceis de controlar, ansiosos por validação. Mas os Sigmas são o oposto disso. Eles não precisam da estrutura tradicional para prosperar. Eles não são atraídos pelas mesmas distrações que consomem a maioria das pessoas. Eles não seguem tendências. Eles seguem seus próprios instintos. E é exatamente por isso que eles não são aceitos pelo mundo moderno. Porque se mais homens começarem a adotar essa mentalidade, o sistema perde o controle. Homens que não se desesperam por validação feminina
não se tornam reféns de relacionamentos tóxicos. Homens que não se deixam manipular emocionalmente não são presas fáceis para joguinhos psicológicos. Homens que não precisam da aprovação social se tornam imunes à influência da mídia, das tendências e do consumismo desenfreado. Em outras palavras, um homem sigma é um homem que não pode ser manipulado. E um homem que não pode ser manipulado é uma ameaça ao sistema. Porque um sigma pensa por si mesmo, ele decide sua própria direção, ele não segue a manada. E a sociedade não sabe lidar com isso. Agora que você entende o verdadeiro poder dos sigmas, a grande questão é: você está pronto para adotar essa mentalidade? Porque ser um sigma não é apenas um título, não é uma fantasia, nem um rótulo que você escolhe usar. É um caminho de vida, e ele exige autossuficiência total. Você não pode depender dos outros para validar sua existência. Disciplina implacável. Você precisa manter o foco nos seus objetivos, independente do que aconteça. Independência emocional. Você deve ser inabalável diante de manipulações e distrações. Firmeza inegociável. Você nunca pode comprometer seus princípios por aceitação social. Poucos homens conseguem seguir esse caminho. A maioria se rende à necessidade de aceitação. A maioria prefere o conforto da aprovação social. A maioria não tem a coragem de caminhar sozinho. Mas aqueles que têm se tornam imparáveis. Você absorveu as verdades que a sociedade não quer que você saiba. Agora, a escolha é sua. Você pode continuar vivendo como todos os outros, buscando validação, seguindo tendências, tentando agradar um mundo que nunca estará satisfeito. Ou você pode escolher o caminho Sigma, um caminho solitário, mas poderoso. Um caminho sem distrações, mas cheio de propósito. Um caminho sem necessidade de aprovação, mas repleto de liberdade. A decisão está em suas mãos. E se você escolheu o caminho Sigma, bem-vindo à minoria que realmente entende o jogo da vida. Agora me diga, você está pronto para viver de acordo com seus próprios termos? Deixe seu comentário abaixo. Quero saber sua opinião. E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal e ative as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Fique firme, fique independente e continue no caminho do autodesenvolvimento.